Flash. Alert all stations. Stand by world. UFO, unidentified flying object, racing in from outer space. But where's it from? Who's inside? A bug-eyed monster or a little green man with two heads? Os americanos sempre usaram o cinema para promover o seu estilo de vida e os seus valores. Os géneros cinematográficos estão intimamente ligados à sua cultura e estilo de vida. O filme de ficção científica sempre apelou a pequenos e a grandes porque abre a porta para o futuro. It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks, the Juicy Frank Sizzling Hots. Enjoy the show! De filmes de série B a filmes de culto. O filme de ficção científica. It's alive! It's alive! It's alive! Both of us sitting under the gallows. 800,000 years into the future in The Time Machine. No início do século XX, Georges Méliès sonhou com viagens à Lua. Atualmente basta comprar um bilhete se quiser tocar neste longínquo subúrbio ou trazer fotografias e pedras lunares do espaço para a Terra. Mas será que a ciência acaba sempre por melhorar a ficção? Just a minute, ladies and gentlemen. I think something is happening. Se vir um homem de fato prateado a tomar um chá com um marciano, é muito provável que esteja a ver um filme de ficção científica. Se não, devia consultar um psiquiatra. I came here to give you these facts. But if you threaten to extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burned-out cinder. De forma resumida, a ficção científica leva-nos para mundos com acontecimentos impossíveis no nosso estado atual de tecnologia e ciência. A extrapolação desta tecnologia imaginada permite que a pesquisa sobre o possível desenvolvimento futuro da ciência avance. A ficção científica é, na realidade, ciência fictícia. É utópica e até especulativa, baseada em "e se?". E se o homem colonizasse o universo? E se aterrasse um alienígena? E se viajássemos no tempo? E se o amor comandasse a Terra? A ficção científica lida com os problemas da sociedade, com questões sobre o futuro da civilização e com a evolução da ciência e da tecnologia. Desenvolve a imaginação, alarga os horizontes e permite ao homem uma melhor compreensão dos seres que se assemelham a ele. Ciência e tecnologia trabalham em conjunto para tornar a humanidade melhor. Pelo menos é o que os otimistas pensam. Outros, pelo contrário, afirmam que a ficção científica estigmatiza o medo da diferença e torna o homem ainda mais intolerante. Quanto ao progresso tecnológico, é desenvolvido apenas para reforçar o policiamento e satisfazer a sede de poder daqueles que nos governam. O cientista não está interessado nas consequências das suas descobertas. Ele fornece à humanidade uma ferramenta. Só pode esperar que quem a use o faça com sabedoria. Danger is ended. Russ,
Do you think there are any more? Will they come back again? Not on such a nice day. A expressão ficção científica foi inventada em 1929 por Hugo Gernsback, um americano. And not to such a nice world. I'm glad it's still here. And still ours. Ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento e se refere a uma disciplina cujo objetivo é estudar os factos. Ficção vem do latim fictis, que significa inventado, imaginário. Misturem as duas, agitem bem e verão que o todo é maior do que a soma das partes. O mais antigo vestígio escrito do que pode ser considerado ficção científica provém de Gilgamesh, um texto com 3.000 anos de idade, ao passo que as primeiras ilustrações foram pintadas nas paredes das cavernas pelos nossos antepassados com testas salientes e braços baloiçantes. Na segurança de uma caverna iluminada pelas chamas de uma fogueira, uma mão peluda desenha os contornos de um disco voador e de pequenos homens com cabeças de formas estranhas. Uma visão do futuro, medo do desconhecido, de uma tribo vizinha ou um testemunho dos eventos do dia anterior, ainda permanece um mistério. A filosofia grega é também uma fonte de inspiração. O mundo utópico da República de Platão, a invenção da ciência por Arquimedes e a invenção da astronomia e da matemática por Euclides. Até ao século do Iluminismo, a Igreja teve relutância em aceitar as teorias de alguns dos seus fiéis que diziam que a Terra girava à volta do Sol e era redonda. Não foi necessário um ataque nuclear ou um raio laser para enviar os heréticos para o inferno para descobrir a que temperatura os seus espíritos se uniam ao do grande arquiteto do universo. Mas não há como parar o progresso. As premissas da Revolução Industrial e as descobertas científicas inspiraram algumas mentes iluminadas a pôr as suas visões do futuro em papel. Desde Júlio Verne a H.G. Wells, os romancistas apresentaram novas terras de aventura aos seus leitores. Foi a época das grandes expedições. A antecipação e a ficção científica tornaram-se unas e as fronteiras foram alargadas para o espaço interestelar. Nos anos 20, as revistas sensacionalistas Weird Tales, Captain Future e Wonder Stories tiveram um enorme sucesso nos Estados Unidos. O homem moderno queria saber como seria o amanhã. Os filmes começaram onde as revistas tinham acabado. O cinema, que apelava tanto à ciência como à imaginação, interessou-se pela ficção científica desde muito cedo. Georges Méliès, um fã da magia e um dos primeiros licenciados em ciências em França, descobriu uma forma de combinar as suas duas paixões. A máquina foi posta em ação. Neste novo século, as pessoas paravam para admirar as novas invenções que tornavam a vida mais fácil. Os filmes de ficção científica tinham em si uma poesia despreocupada que refletia o ambiente da época. Mas o progresso da ciência trouxe àqueles em posições de influência os meios para satisfazerem a sua sede de poder. Após a Primeira Guerra Mundial, Fritz Lang mostrou-nos uma humanidade dividida em dois: aqueles que eram oprimidos pelo progresso e aqueles que beneficiavam com ele. Seria Metrópolis uma visão de um futuro não muito distante? A crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial relegaram o género ao esquecimento. Os filmes de ficção científica só regressaram no início dos anos 50, inundando os cinemas ao ar livre da América rural. Because in one moment of history-making violence, nature, mad, rampant, wrought its most awesome creation. Were born in that swirling inferno of radioactive dust, were things so horrible, so terrifying. Desta vez o objetivo já não era abrir os olhos de uma humanidade cega pelos seus demónios, mas sim denunciar os horrores do comunismo e o medo da ameaça vermelha.
Os monstros e as estranhas criaturas que chegavam para invadir a nossa bela terra serviam a propaganda do governo e tranquilizavam os habitantes do Texas. We may be witnesses to a biblical prophecy come true, and there shall be destruction and darkness come upon creation, and the beast shall reign over the earth. Os homens livres e armados destruíam sempre o invasor estrangeiro no final. Foi a época não tão dourada de uma América que se protegia de um inimigo que atacava de todos os lados. Mas no meio de toda esta confusão, havia quem ainda explorasse terras distantes onde a humanidade pudesse encontrar uma vida melhor. Já não eram os extraterrestres que vinham à Terra, mas sim o homem que partia para explorar estes horizontes longínquos. Planeta Proibido é o exemplo clássico desta onda de filmes de ficção científica que questionavam a forma tradicional de pensar. Os monstros que habitam neste universo de alta tecnologia são diretamente tirados do nosso inconsciente. Where a strange, invisible force threatens the lives of anyone who invades his domain. Será a mente mais forte do que a matéria? Será que controla tudo? Convencido de que é o dono do mundo, o homem acaba por destruí-lo e vê-se agora prisioneiro das suas próprias invenções. Ben-Hur numa jaula? Impossível. No entanto, quem poderia imaginar que um dia os nossos antepassados dominariam a Terra? Desta vez, o bom da fita não é quem esperavam. Há que procurar no outro lado a razão deste final imprevisível em que o herói não é o vencedor da grande lotaria dos valores americanos. Steven Spielberg continuou esta corrente de exploração da mente e do espaço com encontros imediatos de terceiro grau. Estaremos sozinhos no universo? E por que viajar tão longe quando nem sabemos o que se esconde nas nossas próprias mentes? A descoberta dos outros e de nós próprios. Comunicar com aqueles que não falam a nossa linguagem. No entanto, não encontrarás respostas depois de ver 2001 Odisseia no Espaço. A ficção científica põe as questões, mas cabe-lhe a si descobrir uma resposta que faça sentido. E.T., Batman, Perigo Iminente, Homens de Negro, O Oitavo Passageiro e O Exterminador. Os maiores êxitos de bilheteira dos últimos 20 anos são filmes de ficção científica. Dada a aceleração do progresso na ciência e os meios técnicos de que dispõem os realizadores, o público pode contar com desfrutar destas aventuras longínquas dos nossos amigos extraterrestres por muito tempo. A indústria do cinema americano sabe que não se muda uma fórmula vencedora. Por definição, o extraterrestre não vive na Terra. No filme de ficção científica, ele simboliza o outro, a entidade desconhecida que inspira medo. Mas o extraterrestre obriga o homem a querer saber mais sobre este duplo que se parece com ele. Desde os deuses gregos a Mefisto, dos anjos caídos aos génios nas lâmpadas, o homem sempre precisou de dar um corpo e uma cara àquilo que não conhece. No início, o extraterrestre assemelhava-se ao homem. Uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Mas as suas roupas eram um caso diferente. O extraterrestre usava vestes estranhas que nem sempre tinham um ar muito confortável. Pouco tempo depois, houve uma época em que o extraterrestre parecia tudo e nada, servindo como escape para a infinita imaginação dos autores. E, no entanto, meu amigo alienígena, como a força dominante da ficção científica, a criatura extraterrestre tinha necessariamente de ser amistosa ou hostil.
Tinha poderes, podia ler mentes, manipular objetos à distância e correr mais rápido que a nossa sombra. This is the beginning of the process by which we read the brain for the infinitely indexed memory bank. Existem duas categorias de extraterrestres, os bons e os maus. Os bons têm o tamanho de uma criança, uma voz suave e apontam para o céu enquanto repetem casa, casa. Por vezes tenta comunicar, fixa-nos com os olhos lacrimejantes e abre os seus 12 dedos para mostrar que não está armado. Está à espera que os seus amigos o venham salvar porque caiu na terra por acidente. Por outro lado, os maus vieram expressamente para nos invadir. Ocupam as nossas casas sem termos voto na matéria, bebem o nosso whisky e tentam seduzir as nossas mulheres. Para os americanos, o extraterrestre é obviamente mau. Está coberto de escamas, tem olhos e braços por todo o corpo e não joga beisebol. Pior ainda, é russo, chinês, francês e por vezes até comunista. Para evitar correr riscos com os seus cidadãos, alguns governos começaram rapidamente a investigar estes preocupantes fenómenos. Em comunicação direta com a vida no além, o Vaticano criou uma equipa pronta para evangelizar os marcianos, no caso de uma visita oficial à Terra, enquanto a CIA manteve zelosamente em segredo os ficheiros do incidente de Roswell, algures no meio do deserto californiano. No entanto, apesar dos seus tentáculos ou dentes gigantes, o extraterrestre é como nós. Quer apenas encontrar mais algum espaço e energia para melhor criar os seus filhos. Durante mais de 10 anos, ele foi o comandante da nave espacial Enterprise. Como único capitão a bordo, dava ordens a um alienígena de orelhas pontiagudas bem conhecido dos terrestres, o Sr. Spock. William Shatner tornou-se perito na utilização da arma laser. O futuro comandante da Enterprise nasceu no Quebec a 22 de março de 1931. Enquanto estudou gestão, o jovem William participou em algumas peças de teatro e filmes para televisão. Depois deixou Montreal por Nova York para seguir uma carreira no cinema. Em 1966, obteve o papel da sua vida em Star Trek, a primeira série de televisão que ousou visitar o espaço desconhecido e mostrar entidades, cada uma mais diferente do que a outra. Foi emitida uma mensagem de tolerância e fraternidade nas antenas de todo o mundo, sem qualquer efeito imediato. Captain's log stardate 4658.9. With the Enterprise under control of the Kelvins, we are approaching the energy barrier at the edge of our galaxy. Any efforts to resist us or to escape will be severely punished. Jim, I saw them reduce 4 of my doctors and nurses into those little... They've reduced the whole crew! What is it? A série original de Star Trek, ainda chamada de TOS, The Original Series, pelos americanos, teve um total de 79 episódios entre 1966 e 1969. I'm stimulating him. Para além disso, William Shatner entrou em mais de uma centena de filmes para a televisão e em alguns para o cinema, antes de se tornar também escritor e produtor. O ator que desempenhou o papel do capitão mais famoso da ficção científica nunca escondeu a sua ignorância sobre todas as formas de tecnologia e considera a roda uma das maiores invenções de todos os tempos. As primeiras referências a discos voadores encontram-se num livro de êxito internacional, a Bíblia. O Senhor apareceu diante deles numa coluna de pó durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite.
Ao longo da história, várias pessoas viram nestas naves voadoras a materialização de um poder espiritual ou simplesmente um sinal do destino. A 25 de janeiro de 1878, um agricultor chamado John Martin olhou para o céu e viu um objeto que desapareceu repentinamente. O disco voador simboliza a supremacia científica do extraterrestre sobre o ser humano. Existem diferentes variedades de discos voadores. O disco voador oval é o clássico dos anos 60 e 70. Foi um dos primeiros a ser avistado. O sistema de propulsão encontra-se na retaguarda e nos lados da nave. A luz emitida pelos propulsores é geralmente branca e intensa e ilumina a área circundante como se fosse de dia. Existe também o disco voador esférico. Emite uma luz amarela que em certos casos muda para vermelha. De acordo com testemunhas, estes discos produzem um barulho estridente e agudo quando se movem. E finalmente existe o disco voador em forma de cubo. O número de testemunhos oculares destes discos é muito pequeno e é questionável se existem realmente, dado que a emoção originada pela visão do objeto pode distorcer a percepção do observador. O tipo de extraterrestres que utilizam estes aparelhos é desconhecido. Um detalhe final: nos filmes de ficção científica, os seres humanos usam foguetões e os extraterrestres discos voadores. Assim, nunca existe qualquer dúvida sobre a origem dos ocupantes de uma dada nave. Por isso, se vir um aparelho estranho coberto de luzes brilhantes, fuja imediatamente. Ed Wood realizou o plano 9 dos vampiros zombies com o seu próprio dinheiro e algum dos amigos e, apesar de tudo, conseguiu respeitar o código do género. Descrito como o pior filme na história do cinema, tornou-se um clássico de culto 50 anos após a sua realização. Rockets were quickly set up. Colonel Tom Edwards, in charge of saucer field activities, was to make the greatest decision of his career. He made that decision. Colonel Edwards gave the signal to fire. Esqueça os tiros falsos do exército, a improbabilidade dos cenários e as roupas desenhadas pela sua esposa. Ed Wood adorava fazer filmes e isso nota-se. You have your report? We had to pull in here to Space Station 7 for regeneration. We're returning to the planet Earth immediately thereafter. What progress has been made? We contacted government officials. They refuse our existence. What plan will you follow now? Plan 9. It's been absolutely impossible to work through these Earth creatures. Their soul is too controlled. Plan 9. Ah, yes. Plan 9 deals with the resurrection of the dead. Long-distance electrode shot into the pineal and pituitary glands of recent dead. O exército protege os cidadãos da invasão de uma horde de extraterrestres que comunica num código que apenas eles compreendem. She's only fainted. You fiend. I? A fiend? I am a soldier of our planet. I? A fiend? We did not come here as enemies. We came only with friendly intentions, to talk, to ask your aid. That's all I'm taking from you. Get back here, you jerk! Let him finish. O alienígena, tal como nós, defende o seu país em tempo de crise e até acredita num poder divino. It's because of men like you that all must be destroyed. Headstrong, violent, no use of the mind God gave you. You talk of God? You also think it impossible that we too might think of God? Tudo está bem quando acaba bem. Os alienígenas maus são eliminados e a vida na Terra regressa ao normal, ou quase. Yes, we've had to use drastic means to get to you, but you left us no alternative. When you have the Solomidite, you have nothing. Nor does the universe.
É talvez aqui que se encontra o segredo dos filmes de ficção científica, em abrir, por alguns momentos, as portas da imaginação para que possamos apreciar o regresso em segurança à Terra. A relva nem sempre é mais verde em Marte. Pim Pam Pum, produção audiovisual.